Convidamos você para viajar conosco em uma nova direção. Começa agora. Novos rumos. Ligue e participe. Coordenação e apresentação, Nádia do Couto Vale. Amigo ouvinte, está entrando no ar mais uma edição do seu programa Novos Rumos, de informação, cultura e prestação de serviços pela sua Rádio Rio de Janeiro, a nossa emissora da Fraternidade. Nós temos hoje, como sempre, um tema especial, um convidado especialista e especial para todos nós. O nosso tema de hoje é um tema que não é estranho, na verdade é muito familiar a todos nós. Você quer ser feliz? Você conhece alguém que não queira ser feliz? Mas você sabe o que é a felicidade? E todo mundo que diz que quer ser feliz sabe o que é felicidade? Afinal, é um estado durável de sensações, sentimentos, equilíbrio físico, psíquico, como queria Aristóteles, uma sensação durável, permanente, de plenitude? E as pessoas acomodadas, para elas, qual é a felicidade? E para os invejosos, o que é felicidade? Para os frustrados, o que é felicidade? Existe felicidade plena? Efetivamente, esse é um tema que diz respeito a todos nós. Você sabe o que é eudaimonia? É um termo ainda hoje usado em ética, que os gregos usavam para significar felicidade. É uma coisa difícil de definir, mas existem hoje na ciência, e sobretudo em investigações no campo da psicologia, estudos que desenvolvem diferentes métodos e instrumentos, como, por exemplo, o questionário da felicidade de Oxford, para medir o nível de felicidade de um indivíduo. Claro que aí são levados em conta fatores físicos, fatores psicológicos, envolvimento religioso, político, estado civil, paternidade, idade, renda, etc., etc. Uma gama quase que infinita de questões e instâncias em que nós nos deixamos entreter aqui na vida. Nós vamos discutir este tema com seus desdobramentos com um conhecido nosso, um amigo aqui da Rádio Rio de Janeiro e do Novos Rumos. É o Dr. João Ascenso, psicólogo social, doutorando em neurociência. Ele é escritor espírita, palestrante espírita também, mas é um profissional da área de psicologia. E nós, mais uma vez, recebemos o nosso amigo Dr. João Ascenso. Alô, João! Alô, tudo bem? Tudo bom, graças a Deus. Seja bem-vindo mais uma vez ao Novos Rumos. Muito obrigado, é um prazer estar com você de novo e com todos os amigos que nos ouvem. Isso. Ô, João, você ouviu o que nós estávamos aqui comentando? Ouvi. Pois é. E aí? O que é felicidade, João? Olha, felicidade é um conceito que tem sido discutido na filosofia, sobretudo na filosofia ocidental grega, né? Isto. Durante bastante tempo e também, mais recentemente, na ciência, né? Você quer que eu comece a falar pela parte filosófica? Eu gostaria. As principais perspectivas filosóficas sobre a felicidade. Ok. Em relação à filosofia, basicamente, existem duas grandes correntes sobre a felicidade. O primeiro filósofo grego, que é filósofo ocidental, a tentar entender o conceito de felicidade, foi Aristipo de Cirene. Ele nasceu em 474 a.C. e morreu em 356. E o que é interessante é que ele foi também discípulo de Sócrates, e a gente já vai ver por que isso é importante. E segundo Aristipo, ele criou uma filosofia chamada hedonismo. Sim. E a palavra hedone significa prazer em grego. Então, segundo
a concepção de Aristipo sobre a felicidade, o primeiro conceito mais básico de felicidade é a associação entre a percepção de felicidade com o prazer. Ou seja, normalmente, quando nós sentimos prazer, nós tendemos a perceber a realidade ou nos sentimos mais felizes. Então, segundo Aristipo e segundo a filosofia hedônica, quando nós sentimos prazer, nós nos sentimos mais felizes. Quando nós sentimos dor, nós nos sentimos mais infelizes. Então, segundo ele, do ponto de vista evolutivo, o prazer e a dor são dois pilares que nos ajudam a julgar a realidade como feliz ou infeliz em função do sentimento de prazer ou do sentimento de dor. Mais tarde, esse conceito do hedonismo e essa ideia ligada ao prazer, segundo Aristipo, essa ideia estava mais ligada ao prazer sensorial. Por exemplo, quando a pessoa come um bolo de chocolate, naquele momento que ela ingere o bolo, ela se sente feliz, porque ela sente um prazer muito grande. Embora seja um prazer que nós possamos considerar como um prazer temporário, né? Não é um prazer duradouro, digamos assim. E esse é um dos grandes dramas do conceito de felicidade. É que nós gostaríamos de ser felizes sempre, e segundo a observação da filosofia hedônica, nós temos momentos de prazer na proporção em que nós temos momentos de felicidade, na proporção em que nós temos momentos de prazer, né? Mais tarde, essa filosofia, essa ideia de felicidade associada ao prazer, ela também evoluiu com Epicuro, que criou a filosofia epicurista. Sim. E que fez evoluir o conceito de prazer associado à felicidade, restringindo não só ao prazer sensorial, mas expandindo para o prazer que nós possamos chamar de prazer espiritual, que ele chamava de ataraxia. Isso. E não é muito diferente do conceito espírita de felicidade, ou seja, uma sensação espiritual de felicidade, a tranquilidade da mente, a percepção de paz. Segundo ele, também são conceitos de prazer, mas agora não se restringindo apenas ao prazer físico, mas também a um prazer emocional, a um prazer mental, né? Então, segundo Epicuro, ele vem acrescentar ao conceito de prazer sensorial o prazer também espiritual. Mas ambos mantêm a ideia de que a felicidade está mais associada ao prazer e a infelicidade está mais associada à dor, né? E basicamente essa é a primeira grande ideia do hedonismo e epicurismo, de associar a felicidade ao prazer e a infelicidade à dor. Sim, mas tem aí uma implicação de satisfação dos desejos, não é? Exatamente. Por exemplo, o próprio Epicuro, ele defendia que para que nós fôssemos felizes, nós precisaríamos classificar 3 tipos de desejos. Os desejos naturais e necessários. Por exemplo, quando eu tenho um desejo de me alimentar quando estou com fome, é um desejo natural e necessário. A satisfação da comida quando nós estamos com fome, naquele momento é uma sensação de felicidade. Só que ele diz que a nossa geração de infelicidade também está associada à confusão e à escolha errada dos desejos. Por exemplo, ele fala dos desejos naturais e desnecessários. Por exemplo, quando nós cometemos excessos, seja no campo do álcool, da droga, ou no campo, por exemplo, da sexualidade. E do alimento também, né? E do alimento também, significa que aquilo que era suposto nos trazer uma cota ou uma porcentagem de felicidade, nos provoca também mais infelicidade. E um outro tipo de prazer que nos provoca infelicidade são os prazeres não naturais e desnecessários. Por exemplo, a nossa sociedade constrói ideias como prestígio, poder, vaidade, né? Que são coisas que muita gente persegue a vida inteira e nunca consegue alcançar, ou mesmo quando alcança, a felicidade que advém dessas sensações, ela é falsa e ela não é duradoura, né? Então, segundo Epicuro, esses prazeres, né, eles são ilusórios e eles, exatamente como você disse, advêm do desejo, mas que na verdade não provocam a felicidade duradoura que nós todos gostaríamos a longo prazo. Se nós observarmos a nossa sociedade ocidental de hoje, da atualidade, ela é uma sociedade que prega e vende muito do ponto de vista social e dos próprios meios de comunicação social, a mídia, a publicidade. Ela vende muito uma ideia hedônica, que se você tiver muito prazer, você será muito mais feliz. É interessante que é como se nós revivêssemos uma época áurea, né, da civilização grega,
que também o próprio Sócrates criticou ardentemente quando ele estava no auge dessa civilização grega, que é essa ideia falsa de que se você alcançar beleza, fama, dinheiro, poder, você vai sentir muito prazer, e sentir muito prazer lhe trará muita felicidade. E aí, já entrando na segunda grande ideia sobre a felicidade, a segunda grande corrente filosófica, que é diferente do hedonismo e epicurismo, que é exatamente aquilo que você falou no início, que é a ideia do eudaimonia, né? Isso. O eudaimonia, a palavra eudaimonia significa bom, e daimon significa anjo guardião. Então é interessante porque, segundo Sócrates, a felicidade existe quando nós estamos próximos dos nossos anjos guardiães. Numa linguagem católica, nós poderíamos chamar de anjos da guarda. Numa linguagem espírita, poderíamos chamar de mentores espirituais. Então é muito interessante porque Sócrates diz o seguinte, que a única fonte e verdadeira fonte de felicidade é a conquista e consolidação das virtudes da alma. E a consolidação e vivência das virtudes da alma fariam automaticamente com que nós nos aproximássemos dos nossos daimons, anjos da guarda, mentores espirituais. E essa aproximação dos mentores espirituais, exatamente por sermos capazes de viver as virtudes da alma, é que proporcionam verdadeiramente uma felicidade duradoura. Essa é a grande concepção de Sócrates, que também foi desenvolvida depois por Platão também, mas ela é radicalmente, do ponto de vista filosófico, ela é radicalmente diferente da filosofia do prazer, do hedonismo e do epicurismo. Então nós temos aqui duas grandes filosofias, a filosofia hedônica e epicurista, que é mais ou menos centrada mais ou menos na ideia do prazer e fuga da dor. Nós fugimos da dor e buscamos o prazer, o que não é muito diferente daquilo que a sociedade ocidental hoje nos prega. E nós temos, por outro lado, o eudaimonia, que é a busca da aproximação dos nossos anjos guardiães ou mentores espirituais através da prática das virtudes morais e da alma, que, segundo Sócrates, as virtudes da alma nos trariam uma felicidade a longo prazo, que ela não ficaria dependente apenas da experiência do prazer, né? O que é interessante é que Sócrates também foi um dos precursores da doutrina dos espíritos, ou espiritismo, e nós sabemos que o espiritismo nos fala exatamente da mesma ideia. Portanto, ela é profundamente eudaimônica, de que as virtudes da alma, ou as virtudes espirituais, elas proporcionarão em nós, quando consolidadas no nosso espírito, uma felicidade que ninguém pode tirar de nós. Enquanto que a filosofia do hedonismo, ou do prazer, ela nos cria uma felicidade frágil, por um lado, porque uma vez ela por alguma circunstância exterior, ela pode acabar, e por outro lado ela é fugaz, portanto ela é pouco duradoura, ela dura pouco tempo, né? Então nós temos que procurar mais prazer para conseguir novamente os níveis de felicidade que nós porque aí se torna uma espécie de poço de insaciabilidade, né? Como? Aí isso se transforma em um poço de insaciabilidade. O indivíduo vai sempre querer mais, querer mais, querer mais. É uma busca eterna com insaciabilidade, exatamente. Basicamente essas são as duas grandes correntes filosóficas sobre a felicidade do ponto de vista filosófico, né? Sim. Todas as outras derivam disso. Então, pronto. Então, nós fizemos basicamente essas duas correntes, uma delas afinizada ou até antecipando a conceituação espírita de felicidade, não é isso? Na linha socrática. Exatamente. Que, na verdade, lá na introdução ao Evangelho segundo o Espiritismo, é apresentado com justiça e com justeza como precursor, junto com Platão, do cristianismo, né? Do ensinamento do Cristo e da doutrina espírita. Agora, a filosofia sempre coloca as perguntas, quer saber os porquês, as consequências, os comos, os paraquês, e a ciência busca essas respostas também com inspiração nas perguntas que surgem das elucubrações filosóficas. Existe alguma teoria científica sobre a felicidade, João? Olha, felizmente sim. É uma coisa que eu tenho dedicado já há algum tempo. Era exatamente como pesquisador que sou na área científica, era trazer para o público em geral o que a ciência tem a dizer com relação à felicidade. Uma das grandes diferenças entre a ciência e a filosofia é que a ciência, para além de propor teorias, ela tenta fazer experimentação através do método científico e medir
através dessas conceituações, e experimentar realmente se elas funcionam, né? Sim. Então, existe uma teoria hoje, a teoria mais conhecida sobre felicidade. Ela foi proposta por uma professora polonesa chamada Sonja Lyubomirsky. A professora Sonja Lyubomirsky, ela é professora da Universidade da Califórnia, no campus de Riverside, na Califórnia. E ela propôs uma teoria muito interessante sobre a felicidade, que ela chamou de teoria da felicidade sustentável. E o nome é bastante sugestivo, sugestivo, né? Porque está na onda agora, né? Exatamente. Até porque um dos grandes desafios da felicidade é que os níveis de felicidade se mantenham, né? Ou seja, que eles sejam duradouros ao longo do tempo. Esse é um dos grandes dramas da humanidade, né? Como é que a gente mantém a felicidade ao longo do tempo. Então ela criou uma teoria muito interessante chamada Teoria da Felicidade Sustentável. E o que ela diz, ela começa por propor essa teoria em grandes revistas da psicologia. Ela é uma psicóloga experimentalista em grandes revistas americanas. Por exemplo, uma revista chamada Journal of Personality and Social Psychology, que é uma revista de psicologia social experimental. Ela propôs o seguinte, que existem 3 grandes fatores que conduzem à felicidade. Os fatores genéticos, que até muito pouco tempo eram considerados como 80% de influência sobre a felicidade. Hoje ela tem mostrado, por vários estudos da genética, que esse fator não passa de 50%, ou seja, os fatores genéticos só influenciam cerca de 50% nos nossos níveis de felicidade. Depois nós temos 10% com relação às circunstâncias da vida. Ao contrário do que as pessoas pensam, só 10% das circunstâncias da vida é que contribuem para a nossa percepção de felicidade. Normalmente o público em geral tende a pensar que a felicidade está entregue às circunstâncias. Por exemplo, se eu nasço num berço de ouro, se a vida me corre bem, se eu tenho saúde, se eu tiver um bom emprego, então eu serei mais feliz. Ora, isso não é verdade. Na verdade, só conta 10% para o bolo total da percepção de felicidade, as circunstâncias exteriores da vida. Portanto, primeiro, tendências genéticas. Segundo, circunstâncias da vida. E terceiro, como 40%, contando como 40% de todo o bolo de percepção de felicidade, estão aquilo que ela chama de as atividades intencionais. O que isso significa? Isso também são 10%? Não, são 40%. Sim. Portanto, para 100%, 50% genética, sim, 40% atividades intencionais e 10% as circunstâncias externas da vida. Bom, o que ela diz? Que está na nossa mão cerca de 40% de todo o bolo da percepção de felicidade através da iniciativa das nossas atividades intencionais. Ou seja, nós podemos planejar de uma forma estruturada e sóbria e inteligente a construção da nossa felicidade. Essa é uma ideia muito revolucionária e que é muito contraintuitiva àquilo que a nossa sociedade tem pregado ao longo dos anos. Porque a ideia que se tem empregado de felicidade é que o prazer, o dinheiro e a fama nos trariam muito mais felicidade. É que está tudo externo à pessoa, não é isso? Como? Está tudo externo, exterior à pessoa. Essa é a ideia que, por exemplo, as casas lotéricas estão cheias porque as pessoas sonham em ganhar na loteria e achando, por exemplo, que ganhando na loteria serão mais felizes. Na verdade, isso é mentira, porque há um estudo que mostra, em 1978, foi publicado numa revista americana de psicologia, que as pessoas que ganham na loteria, depois de 6 meses, têm níveis mais baixos de felicidade em comparação com antes de ganhar na loteria. Olha só, gente, que as pessoas que ganham na loteria têm um pico de felicidade no momento em que recebem a notícia que ganharam na loteria, mas que depois, mais tarde, isso vai caindo. Expectativas mais altas, ficam mais frustradas. Isso vai caindo, então, seus níveis de felicidade a longo prazo ficam inferiores a antes delas terem jogado na loteria. Ora, jogar na loteria ou ganhar na loteria é uma circunstância exterior, não é? É qualquer coisa que a gente não controla. Quando a gente fala de circunstâncias exteriores, são fatores que nós não controlamos, que nós não temos poder de decisão. E sobrou 40%, que são as atividades intencionais, que é onde a Lyubomirsky se centra na pesquisa científica, de que se nós desenvolvemos estratégias intencionais, práticas de felicidade, nós poderemos aumentar substancialmente a nossa percepção de felicidade. E isso abre um caminho muito interessante de cruzamento entre a psicologia e a vida prática das pessoas, naquilo que a gente chama hoje de psicologia positiva. Sim. A psicologia positiva é uma corrente de pesquisa cujo objetivo é ajudar as pessoas na prática
a melhorarem a sua qualidade de vida e atingirem maiores níveis de felicidade. Então, o que ela tem feito? O que a Lyubomirsky tem feito? Ela tem estudado quais as estratégias que fazem com que as pessoas se sintam mais felizes na prática. Então, é onde está o poder exatamente de mudar a nossa percepção de felicidade, fugindo aos 10% das circunstâncias exteriores e também aos determinismos ou influências fortes dos fatores genéticos. Basicamente, essa é a principal teoria sobre felicidade hoje. Não é isso? Olha, vamos conversar aqui com o Luiz da Ilha. Um abraço para você, Luiz. Ele diz assim, ô João Ascenso, seja qual for a filosofia, entendo que ela deve incluir o seguinte: se escolher encontrar o lado positivo em virtualmente qualquer situação, será abençoado, e se escolher encontrar o negativo, se dará mal, como ocorre com a própria felicidade. Essa é uma decisão que em grande parte nos cabe. Ele concorda conosco, né? Exatamente. Na verdade, o que ele está falando é uma questão de decisão, não é? Isso. Então, a partir do momento que eu decido olhar a realidade de uma determinada forma essa que me proporciona maior nível de felicidade, significa que quando eu olho para a realidade, eu já estou tendo um olhar ativo e não um olhar passivo para a realidade. E isso está englobado dentro dos 40%, das atividades intencionais dos 40% que fala, né? Não é isso? O Rodrigo de Jacarepaguá, um abraço para você, Rodrigo. Gostaria de saber o que são teorias científicas da felicidade. E ele se reporta aqui ao capítulo 5 do Evangelho, a felicidade não é deste mundo. Ok, com relação à felicidade não é deste mundo, a gente vai falar mais no finalzinho, sim, cruzando a teoria científica da felicidade com o espiritismo. Tá? Mas, basicamente, a teoria científica da felicidade, ela tenta encontrar as estratégias práticas, ou seja, o que as pessoas fazem na prática, e medir os níveis práticos de felicidade das pessoas. Quais são as ações, pensamentos e sentimentos que elas efetuam na vida prática que fazem com que ela aumente a felicidade. Essa é uma teoria científica da felicidade. Isso nos reporta, então, ao fato de que a ciência, então, já teria definido os caminhos para a felicidade, João? Já. Existem estratégias já traçadas? Já estão sendo estudados pela ciência. Sim. E existem estratégias já estabelecidas já, em nível científico? Estratégias práticas de felicidade. Sim. Quais são elas? Podemos falar sobre Quais isso? São as estratégias? Então vamos à parte mais prática de quais são as estratégias práticas de felicidade. Bom, basicamente eu tenho aqui para mostrar para vocês 14 estratégias práticas que, se as pessoas realizarem de uma forma frequente, elas aumentam seus níveis de felicidade. O que eu quero dizer com isso? É que essas 14 estratégias que eu vou apresentar detalhadamente, uma a uma, elas já foram testadas cientificamente. Já foram feitas as estratégias, as intervenções, já se verificou nas pessoas, através de medidas, que elas realmente aumentaram seus níveis de felicidade. Bom, a primeira estratégia é a expressão da gratidão. Existe um estudo de um professor chamado Robert Emmons, que é o maior especialista na área da gratidão, em que ele demonstrou que as pessoas que expressam gratidão em relação ao que recebem da vida, aquelas que expressam mais gratidão com maior frequência, elas tendem a ser pessoas mais felizes. Então, a expressão de gratidão significa exatamente como o nosso querido amigo Luiz mencionou há pouco, significa olhar para o lado positivo que a vida nos proporcionou. Na verdade, é uma estratégia cognitiva com efeitos emocionais e que aumentam a nossa percepção positiva da realidade. Ô João, o nosso ouvinte deve estar querendo saber o que é uma estratégia cognitiva para encontrar a felicidade. Uma estratégia cognitiva é uma estratégia mental, né? É uma forma mental de se posicionar diante da vida. Quer dizer, é racional, não é isso? É racional. É uma estratégia racional, exatamente. Então, a primeira grande estratégia é as pessoas, pelo menos uma vez por semana, refletirem de uma forma aprofundada sobre o que são gratas à vida. E o que é interessante que o Robert Emmons demonstrou é que as pessoas que refletem semanalmente sobre aquilo a que são gratas à vida, elas tendem a se tornar pessoas muito mais felizes, porque começam a ver a vida de uma forma mais feliz. Então, o exercício da gratidão, independentemente das crenças, religiões das pessoas, faz com que as pessoas gradualmente se sintam mais felizes diante da vida, independentemente das suas circunstâncias.
mesmo as suas circunstâncias se mantendo as mesmas. Então, a primeira grande estratégia se chama a expressão de gratidão. Sim. A segunda estratégia significa o cultivo do otimismo. Existe um professor na Universidade da Pensilvânia chamado Martin Seligman, que foi um dos grandes pais da psicologia positiva, e escreveu um livro muito interessante chamado Otimismo Aprendido. E o que ele ensina é que o otimismo ele é uma estratégia mental Sim. que pode ser cultivada de uma forma planejada, em que eu posso desenvolver um otimismo realista diante da vida e que a prática do otimismo também tende a aumentar os meus níveis de felicidade. Sim, é uma espécie de retroalimentação. É uma retroalimentação do otimismo diante da vida. Existem exercícios práticos para isso. É uma área de pesquisa científica só para isso também, chamada de otimismo aprendido, desenvolvido pelo Martin Seligman na Universidade da Pensilvânia. Sim, dê um exemplo que o Seligman dá. Como? Você lembra algum exemplo do Seligman? Da pesquisa Por exemplo, do Seligman? enumerar quais são os aspectos positivos que você vai alcançar na vida nos próximos 6 meses. Uhum. Então você começa a projetar uma forma positiva de alcançar, por exemplo, metas, objetivos, uma forma positiva de ver conquistas, né? Então isso leva com que você mentalmente comece a mudar a forma e o prisma de visão da realidade. Essa também é uma estratégia cognitiva. É uma estratégia cognitiva também. Isso. Então vamos ao terceiro. A terceira é evitar pensar em demasia. Porque a falta de pensamento é tão negativo quanto o excesso de pensamento. As pessoas que pensam demais, é aquilo que a gente chama em psicologia a ruminação, ficam ruminando sobre Sim. as coisas, tendem a ser pessoas a entrar em circuitos fechados de pensamento negativo. Então, uma das estratégias para aumentar os níveis de felicidade é ajudar as pessoas que pensam demais a diminuir os seus pensamentos, a quantidade dos seus pensamentos e aumentar a qualidade dos pensamentos. Isso é aquilo que a gente também pode chamar de estratégias cognitivas ou mentais. Sim. Pessoas que pensam com pensamento muito circular e ficam refletindo e fazem uma grande ruminação da vida, normalmente tendem a ser pessoas que se perdem e que acabam por entrar em circuitos de infelicidade. Então, quanto mais práticos nós formos na forma de pensar, nós tenderemos a ser mais felizes. Também é uma estratégia que já foi testada em pessoas com tendências à ruminação, que acabaram também por ser pacientes com depressão, e ajudando essas pessoas a diminuir a quantidade de pensamentos circulares, elas acabaram por aumentar os níveis de felicidade. Sim. A quarta estratégia é evitar a comparação social com os outros. Isso. Ô, João, será que nós deixamos isto para os nossos ouvintes meditarem no intervalo? Que nós estamos praticamente indo para o intervalo. Claro, com certeza. Não é isso? Prazer. Então retomamos daí, tá bem? Tá ótimo. Amigo ouvinte, nosso telefone de sempre, 3386-1400, está disponível, as nossas amigas estão lá para receber a sua participação. Pergunte ao doutor João Ascenso sobre o que é felicidade, o que você acha disso, enfim, esse nosso grande desiderato como seres humanos. Nós estamos de volta depois do nosso breve intervalo. Fique conosco, até já. Continue participando. Está no ar. Novos rumos. Voltamos a apresentar Novos Rumos. Ligue e participe. Coordenação e apresentação, Nádia do Couto Vale. Amigo ouvinte, estamos de volta do nosso breve intervalo. Nós continuamos com o nosso convidado especial e especialista no tema de hoje aqui no Novos Rumos pela Rádio Rio de Janeiro. O tema é Teoria Científica da Felicidade. O convidado, João Ascenso, você já o conhece de outras participações tão brilhantes aqui no Novos Rumos. João?
Sim? Sim, nós vamos aqui falar com João Pessoa, lá na Paraíba. Alô, Ângela, um abraço para você. Ela está dizendo que o programa está interessante, mas a recepção para ela está saindo um pouco picotada. Ô, Ângela, eu consultei aqui o nosso operador, ele disse que não está picotando. Nós temos uma reprise domingo, 22 horas. Você certamente será beneficiada. Um abraço para você, muito obrigada pela audiência. Continue conosco. Seu Casimiro de São João de Meriti, um abraço para o senhor. Eu vou também mandar um beijo para o senhor no alto dos seus 90 anos de idade. Muito obrigada pelo seu carinho conosco. Continue conosco, viu, querido? Nós vamos agora falar com o Roberto de Engenho de Dentro. João, sim? Você veja como os nossos ouvintes estão ligados. O Roberto de Engenho de Dentro, abraço para você, Roberto. Ele está atento à teoria da felicidade sustentável da doutora Sônia Sonja, né? Que se lê Sonia, né? Em russo. Em polonês. Ela é polonesa, né? Por aquelas bandas o J soa e a semivogal. Mas então, o Roberto está atento a isso e está pedindo para você exemplificar a genética promovendo a felicidade. Olha, na verdade, o que ela demonstrou foi exatamente o contrário. É que a porcentagem que a genética tem influência sobre a felicidade é menor, ela tem demonstrado que é menor do que antes se pensava. Porque antes se tinha uma ideia de um determinismo genético muito grande sobre a nossa vida. E não sei se vocês sabem, existe uma mudança muito grande na genética, porque o projeto Genoma foi um fracasso. Então, os genes, eles não determinam a nossa existência nem a nossa felicidade. Eles têm, sim, uma influência que cada vez tem se demonstrado que é menor do que se pensava. Ok? Mas, por exemplo, existem algumas diferenças genéticas entre pessoas que têm um estado de humor positivo e um estado crônico de depressão. Existem algumas bases genéticas que ajudam a entender e explicar, por exemplo, as diferenças entre uma pessoa com uma depressão crônica e uma pessoa com um otimismo positivo muito elevado. Existem alguns fatores genéticos que ajudam a explicar, mas não determinar. Ou seja, existe uma influência, mas essa influência não é determinante. Espero ter sido claro em relação a isso. Eu acho que sim, não é, Roberto? Acho que sim. A Cristina de Jacarepaguá, um abraço para você. Ela está dizendo, João, que como ela trabalha no trânsito, nem sempre a recepção é ideal. Como conseguir essa palestra do Dr. João? Cristina, você pode consegui-la, nós temos uma reprise domingo 22 horas, você pode consegui-la, nós aqui na rádio não temos infraestrutura para duplicarmos, multiplicarmos os programas e as entrevistas da Nádia, mas de toda maneira, Cristina, os programas ficam no nosso site durante pelo menos 2 semanas. Então você pode ouvir lá pelo site e, se for o caso, gravar, tá bem? Muito obrigada pela sua audiência. João, vamos continuar aqui com aquelas estratégias da felicidade. Então. Nós estávamos na quarta, não é isso? Exatamente. A quarta estratégia é evitar se comparar socialmente com os outros. Segundo o que a Lyubomirsky demonstrou nos seus estudos, é que as pessoas que estão sempre se comparando com os outros, elas tendem a ser pessoas mais infelizes. Então, a comparação social com relação ao seu emprego, ao carro, a sua aparência, a posição social, são grandes fontes de infelicidade. E quando a pessoa aprende a se libertar da comparação com os outros, ela tende a reportar maiores níveis de felicidade. Então, uma das coisas que está demonstrado cientificamente hoje na academia científica, sobretudo na Universidade da Califórnia, é que as pessoas que tendem a se comparar muito com os outros tendem a ser pessoas mais infelizes. Quando as pessoas param de se comparar com os outros, tendem a aumentar os seus níveis de felicidade. A quinta estratégia é a prática de atos de caridade. Independentemente das religiões que as pessoas professem, o que está demonstrado hoje, não só na psicologia, mas também na neurociência, é que as pessoas que praticam atos de caridade, que ajudam os outros de uma forma regular, são pessoas que sistematicamente demonstram níveis mais altos de felicidade em comparação com pessoas que não praticam atos de caridade. Então é incrível, não é, como a própria ciência
vem provando aquilo que as religiões cristãs têm mostrado, que é a importância da caridade. O Espiritismo assenta nas suas bases do Evangelho que fora da caridade não há salvação. E a ciência realmente demonstra que quando as pessoas passam a praticar caridade de uma forma regular, elas tendem a aumentar os seus níveis de felicidade. Nós temos um projeto em parceria com a Universidade de Manchester, com pacientes com depressão, e nós pretendemos testar, não só em termos neurobiológicos, mas também a nível psicológico, colocando esses pacientes com depressão a fazerem o bem, a ajudarem os outros e verem os efeitos nos níveis de felicidade. Mas já existem outros estudos dentro da psicologia experimental que demonstram que as pessoas que ajudam mais os outros tendem a reportar níveis mais altos de felicidade. A sexta estratégia é a rede social de amizades. As pessoas que têm maior qualidade nas amizades, nos seus círculos sociais, tendem a ser pessoas mais felizes em comparação com pessoas que têm um círculo de amizades menor e de pior qualidade. Por exemplo, os países mais desenvolvidos têm grandes problemas em relação às redes sociais. E o que se mostra, independentemente dos países, é que quanto melhor a qualidade e a sociabilidade da pessoa, maior tenderá a ser o seu nível de felicidade. Então, as redes de amizade, de suporte social, da família, dos amigos, a qualidade dessa amizade, ela em grande parte ajuda a influenciar a percepção de felicidade das pessoas. Sim. A sétima estratégia é o desenvolvimento de relações amorosas profundas e eficazes. Eu não tenho muito tempo para explicar, só isso daria um outro programa, né? Vamos fazê-lo. Só para vocês terem uma ideia. Vamos fazê-lo. Só para vocês terem uma ideia, as relações amorosas baseadas no respeito, no carinho, na partilha e no profundo amor e na partilha dos sonhos existenciais, elas aumentam substancialmente os níveis de felicidade das pessoas. Existe um grande pesquisador também da Universidade da Califórnia, mas do campus de Berkeley, chamado John Gottman, e o John Gottman tem dedicado 25 anos de pesquisa científica só a entender quais os padrões comportamentais que se devem desenvolver para melhorar a qualidade da sua relação amorosa. E o que ele diz é que quando as pessoas conseguem ter uma relação amorosa feliz, os níveis de felicidade dão um salto substancial. A oitava estratégia é aprender a perdoar. Os exercícios de perdão, em que as pessoas aprendem a visualizar, não necessariamente conviver ou interagir com as pessoas que sofreram ofensas, com quem sofreram ofensas, mas o exercício do perdão. Existe um grande pesquisador chamado Macaulay, nos Estados Unidos, que tem se dedicado também à pesquisa científica do perdão. O que ele demonstrou é que as pessoas que sistematicamente treinam o perdão dentro de si próprias, do campo emocional e no campo mental, tendem a melhorar os seus níveis de felicidade em comparação com pessoas que sofreram ofensas e que não exercitam esse perdão com relação aos outros. Ficaram enrustidas, guardaram. Exatamente. Normalmente, a maior parte das situações em que as pessoas sofreram ofensas, elas simplesmente afastam-se do objeto da ofensa e nunca mais lidam emocionalmente com o assunto. Isso. Ele diz que isso é negativo, porque as pessoas não resolvem essas situações emocionais que ficaram arquivadas nas pessoas. Bom, a nona estratégia é extrair dos traumas e das adversidades lições para ser mais feliz. Existe um estudo maravilhoso, também publicado em 1978, dentro da psicologia, de pessoas que ficaram paraplégicas. E o que é interessante é que esse estudo foi feito juntamente com o estudo da loteria, que eu mencionei há pouco. E o que é interessante é que, ao contrário do que as pessoas possam pensar, por exemplo, uma pessoa normal pensaria, se eu ficar paraplégico eu vou ser mais infeliz do que eu sou, Sim. se eu estiver saudável. E o que os estudos demonstraram é que as pessoas criam uma estratégia de adaptação e acabam, sem se aperceberem, a ter níveis de felicidade mais altos em comparação do que quando eram saudáveis. O que isso significa? Que quando a pessoa passa de um estado de saúde para um estado de doença, elas desenvolvem estratégias de criar um novo sistema de valores esses que não valorizavam até então. E essa criação de novo sistema de valores faz com que elas tenham uma visão totalmente diferente da vida e melhorem os seus níveis de felicidade. E isso é contraintuitivo, né? Claro. A gente pensa que as pessoas doentes tendem a ser mais infelizes e isso não é necessariamente verdade. Bom, outro aspecto muito importante de estratégia é a capacidade de saborear as pequenas alegrias da vida.
Quando as pessoas estão atentas às pequenas coisas do dia a dia, as coisas mais simples que vocês possam imaginar, quando elas colocam a sua atenção nas pequenas situações da vida e elas amplificam os sentimentos em relação a essas situações, elas tendem também a reportar maiores níveis de felicidade. Sim. Outra estratégia muito importante é o estabelecimento de objetivos na vida. Objetivos com significado espiritual profundo ou significado existencial. As pessoas que têm objetivos claros na vida com relação ao significado do que querem atingir, elas tendem a ser mais felizes em comparação com pessoas que não têm objetivos claros na vida. Outra estratégia muito importante é o desenvolvimento da espiritualidade. O Dr. Harold Koenig, que é um professor da Universidade Duke nos Estados Unidos, independentemente da religião a que a pessoa se afilie, quando a pessoa busca desenvolver a sua própria espiritualidade, ela tende a reportar sistematicamente duas coisas: mais saúde e tende a se sentir mais feliz. E, finalmente, a última estratégia que Lyubomirsky menciona é a prática regular de exercícios físicos. Existem dezenas de estudos científicos que demonstram que as pessoas que fazem exercício físico regular têm níveis de depressão muito menores em comparação com as pessoas que não fazem exercício. Por causa da serotonina e tudo mais, não é isso? Também. Não só por causa da serotonina, esse é um dos aspectos importantes dos neurotransmissores, mas a própria força, aquilo que a gente poderia chamar a força interior, ela também advém e tem uma grande porcentagem de influência na força física. Então a força física também é um dos aspectos de influência que nós não podemos desconsiderar. Normalmente os religiosos tendem a desprezar essa parte. Sim. E essa parte também é importante. Sim. Ô João, nós vamos aqui conversar com a Sebastiana de Piabetá. Um abraço para você, Sebastiana. Ela diz: hoje estou em casa conseguindo ouvi-la, Nádia. O programa é maravilhoso, abre a mente. Nós espíritas não temos concepção de dinheiro. Gostaria que repetisse o nome do livro para você, João. Eu gostaria que repetisse o nome do livro que o convidado falou sobre o otimismo. Otimismo Aprendido é o nome do livro. E o autor chama-se Martin Seligman, com S. S-E-L-I-G-M-A-N. S-E-L-I-G-M-A-N. Exatamente. Pronto. Anotou, Sebastiana? Martin Seligman, Otimismo Aprendido. S-E-L-I-G-M-A-N. E é Otimismo Aprendido. Anotou, Sebastiana? Muito obrigada, querida, por estar aqui conosco. Um abraço para você. Vamos continuando, então. Ô, João, eu queria perguntar a você, para você fazer uma espécie de comentário, não seria propriamente uma análise comparativa, porque não temos esse tempo, sobre as concepções de felicidade nas várias vertentes religiosas, o hinduísmo, o budismo, o protestantismo, o catolicismo, enfim, o taoísmo, o confucionismo. Posso dar uma sobre sugestão, o espiritismo, Nádia? sim. A minha sugestão é vamos começar pelo espiritismo, que eu tinha deixado por último, e depois a gente avança para as outras, pode ser? Vamos lá. Bom, em relação ao espiritismo, a doutrina dos espíritos, ou espiritismo, ela é profundamente socrática. Então ela assenta a ideia na eudaimônia, que é a felicidade, ela vai aumentar e se sustentar no tempo na proporção do aumento e da consolidação em nós das virtudes morais. Então ela associa a felicidade às virtudes da alma, né? Tudo aquilo que Jesus nos ensinou sobre o bem, sobre as virtudes, e a própria palavra em Romanos, em latim, significa virtude, significa força. Exatamente. E o que é interessante é que quando nós desenvolvemos as virtudes, nos fortalecemos espiritualmente. E o fortalecimento espiritual nos traz felicidade. Então, o espiritismo não é nada diferente, pelo contrário, ele simplesmente vem corroborar a ideia socrática de que para sermos felizes precisamos desenvolver as virtudes. Com relação à pergunta do nosso querido amigo em relação à felicidade não é deste mundo, bom, na verdade, a felicidade plena nós não temos tempo de adquirir porque o tempo é curto na Terra, né? Sim. Mas, segundo Sócrates, nós podemos ser muito felizes na Terra.
na proporção que nós cultivarmos e vivenciarmos as virtudes espirituais, nós não precisamos ficar esperando chegar do outro lado da vida, o nosso corpo morrer e viver na espiritualidade para nos sentirmos felizes. Nós podemos ser muito felizes na Terra. Agora, o que a espiritualidade e os espíritos nos ensinam é que não dá tempo para ser plenamente feliz numa só encarnação. Até porque o tempo que nós precisamos para adquirir as virtudes é um tempo maior do que uma encarnação comporta. Exatamente. Mas, na verdade, a grande prioridade não é nos sentirmos bem na Terra, nem desfrutarmos de prazer na Terra, mas é passarmos por experiências e situações que desenvolvam as nossas virtudes. E o desenvolvimento das nossas virtudes é que proporcionarão a nossa verdadeira felicidade. Ou seja, nós não devemos procurar a felicidade de uma forma direta, mas simplesmente de uma forma indireta, como consequência natural da aquisição das nossas virtudes. E é uma conquista na linha do tempo. Exatamente. Quanto mais amorosos, carinhosos nós formos, quanto mais virtuosos nós nos desenvolvermos, quanto mais bem fizermos aos outros, quanto mais bem fizermos a nós, quanto mais aprendermos, naturalmente seremos mais felizes aqui mesmo. Não precisamos esperar chegar do outro lado da vida para sermos felizes. Ô João, você certamente está muito atento à leitura das obras de Joana de Ângelis, nossa mentora espiritual querida, não é? E nós identificamos, enquanto você falava sobre a teoria científica da doutora Sônia, as estratégias da felicidade, nós lembramos que muitas delas estão na obra do Joana de Ângelis. É numa antecipação? Olha, não só na obra de Joana de Ângelis, mas também na obra de André Luiz, nós podemos verificar isso. E em várias obras dos espíritos. Por exemplo, O Céu e o Inferno é uma obra de uma extrema importância para nós considerarmos a questão da felicidade. Isso, nós estudamos aqui fazendo comercial, hein, João? 21h30, às quintas-feiras, aqui na Rádio Rio de Janeiro, nós estudamos O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Exatamente. Então, na verdade, as obras não só de Joana de Ângelis, André Luiz, através de Chico Xavier, O Céu e o Inferno, e o problema do ser, do destino e da dor, de Leon Denis também, essas obras, elas vêm mostrar uma perspectiva de felicidade profunda, não uma perspectiva superficial de prazer. Não quer dizer que nós não gostemos dos nossos prazeres temporários, da comida. Nós não devemos abusar deles porque eles serão sempre efêmeros, né? Isso. Pouco duradouros. Mas a verdadeira felicidade, ela é uma construção que leva alguns milênios de tempo, né? É a consolidação e o aprofundamento psicológico, mas, sobretudo, o desenvolvimento dos sentimentos morais. Porque quanto mais nós somos capazes de consolidar esses sentimentos nas nossas vidas e na relação com os outros, seja com espíritos desencarnados, seja com nossa vida de relação social na Terra, muito mais felizes seremos. Então a felicidade ela é proporcional ao nosso nível de maturidade moral e intelectual, sobretudo moral, mas também emocional. Normalmente uma pessoa evoluída do ponto de vista emocional é uma pessoa que é capaz de gerar em si própria sentimentos de amor profundo na vida. E esse sentimento, a vivência desse sentimento vai permear todo o seu dia a dia, vai permear toda a sua existência, vai influenciar a forma como nós nos relacionamos com os outros, né? Então essa é uma das grandes conquistas que o nosso espírito pode adquirir, e o que é muito bom é que ninguém pode nos tirar isso uma vez que a gente adquira, né? Nenhuma circunstância exterior pode nos roubar essa conquista de felicidade. Que passa a ser uma inerência ao ser, não é isso? Exatamente. É muito bom porque ninguém nos rouba, né? É ótimo. Nós aqui no mundo de expiação e provas preocupados com essas vicissitudes, não é isso? De um planeta... Na verdade existe muito atavismo católico dentro do espiritismo, em alguns movimentos espíritas também, muito com relação ao culto ao sofrimento. Existe uma visão deturpada de sofrimentos dentro do movimento espírita em muitos lugares que eu conheço. Mas, na verdade, existe a necessidade de cultivar o otimismo, a alegria, a felicidade e as relações positivas com as pessoas, não ter uma visão negativa. Até porque, João, o Evangelho é um hino de otimismo, não é isso? Exatamente, de esperança, de luz e de paz. É a doutrina mais otimista que eu conheço.
É verdade. João, você tem exatamente o minutinho final do nosso programa. Lamentavelmente, ouvinte, nós vamos ficar devendo esse comentário comparativo do Dr. João Ascenso sobre o que é felicidade para as várias religiões, mas é que nós estamos, lamentavelmente, encerrando o programa. João, uma palavra final aí sobre este assunto, objeto de suas pesquisas. Olha, a grande mensagem que eu tenho para dar para vocês, queridos amigos, primeiro, é que a ciência hoje estuda a felicidade de uma forma séria. Segundo, a felicidade está nas nossas mãos e depende das nossas atividades intencionais diárias, do dia a dia. Portanto, nós podemos construir a felicidade e não ficar esperando que as circunstâncias externas da vida melhorem. Essa é uma tendência muito brasileira de ficar sonhando com que a vida melhore, quando, na verdade, nós podemos construir um dia a dia muito mais feliz. Basta nós mudarmos as estratégias, treinarmos essas estratégias, incorporarmos essas estratégias no nosso dia a dia de uma forma simples e prática. Essa é a principal mensagem. Perfeito. Dr. João Ascenso, psicólogo social, neurocientista, elaborando sua tese de doutorado nessa área. Nós, mais uma vez, agradecemos a sua participação brilhante no programa Novos Rumos. Já está convidado para vir aqui desenvolver outros temas. Eu agradeço muito, Nádia. Muito obrigado pelo carinho de vocês, amigos, e você também. Muito obrigada. Nós aqui sempre ficamos, assim, não só interessados, mas encantados com a forma como você nos traz os temas científicos de uma forma tão palatável, tão passível de ser metabolizada por nós não especialistas da área. Muito obrigada, Dr. João Ascenso, pela sua participação, por aceitar o nosso convite e pela sua participação aqui no Novos Rumos. Eu que agradeço, obrigado. Um abraço para você. Amigo ouvinte, abraço, obrigado. Amigo ouvinte, nós estamos encerrando mais esta edição do seu programa, do nosso programa Novos Rumos de Educação, Informação e Prestação de Serviços e Cultura também. Nós agradecemos a você, tenha uma linda quinzena, um grande abraço para você, até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Reprise, domingo, 22 horas, até lá. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Novos Rumos.